depois da melhor rodada de divisional da história da NFL, como é que o Flávio Meirense não me aparece no episódio do Pads e Regatas? Pera aí, o que tá acontecendo? Não é vergonha pelo fato do Atlanta Falcons ter se mantido como dono da maior pipocada da história dos playoffs, né? Não é por isso. É claro que não, gente. O nosso host favorito tá de folga por motivos aquém da sua vontade. Nosso querido Flavinho tá de DM. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro, tô aqui essa semana comandando as carrapetas e me tornando o integrante da bancada com o maior número de participações no nosso querido podcast. E é claro que eu ia convidar o meu amigo Daniel Degrande, que vai estar presente em podcasts futuros, não só sobre o draft, mas também a NBA, para a gente comentar sobre essa rodada sensacional que foi o melhor divisional da história. A gente teve todos os jogos sendo definidos na sua última jogada. Isso mesmo, na sua very última jogada. 3 jogos sendo decididos no field goal final, com a bola cruzando o plano do Y à medida que o relógio esperava. Evan McPherson, Robbie Gould e Matt Gay não pagam mais uma cerveja em suas respectivas cidades. Pelo menos por uma semana. Mas é claro, né? Você tá aqui pelo principal, pela batalha de quarterbacks. Josh Allen e Patrick Mahomes. Os 2 quarterbacks foram perfeitos no último Sunday Night Football. Mas só um saiu vitorioso. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Olá, você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pads e Regatas Podcast. Meu nome é Otávio Ribeiro e hoje, bem, de cara eu já te digo que hoje tá tudo diferente aqui. Eu me sinto meio que traindo o Flavinho, estou indo pra cama com outra pessoa. Na realidade, não. Eu estou dividindo o programa aqui com outro host e, no caso, não é um host qualquer, não é um host comum. Estamos aqui com o nosso insider da rede do Pads e Regatas Podcast, Daniel Degrandes, o nosso queridíssimo hashtag DDG Report. Seja muito bem-vindo, Dani. Opa, queridão. Muito obrigado, cara. Eu me sinto honrado em participar desse podcast. Ô, meu amigo, seja muito bem-vindo de fato. Só para explicar para a galerinha aqui, Flavinho está passando, na verdade, já está no processo de recuperação de uma cirurgia. Esperamos que já na próxima semana ele já nos acompanhe. Inclusive, ele está ansioso para fazer um programa na presença do senhor Daniel sobre o draft que vem se aproximando da NFL à medida que a temporada vai se concluindo, né? Abre-se a nova com um novo draft. Mas hoje não. Hoje a gente vai falar sobre outras coisas aqui, mas primeiro de tudo, vamos mandar aqui vamos começar com onde a gente sempre começa. Daniel Degrande já tá inteirado, porque escuta sempre toda quinta-feira às 17 horas episódio novo do Pads e Regatas Podcast. Então a gente começa com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos, nossa sessão Enzo de shoutouts, né? Primeiro shoutout, como sempre, é para você, meu amigo Enzo, forte abraço. E você já chega com um shoutout, né? Já chega com um efusivo abraço. Tem alguém aí pra mandar essa mensagem, Com certeza. Dani? O meu shoutout aqui de estreia no Pads e Regatas vai pro Rafa, nosso amigo Rafa, que nos mandou uma mensagem falando se a gente ia fazer esse pod sobre divisional, e nós vamos fazer ele. Estamos aqui, né? Como sempre, o povo pediu, o povo recebeu aqui. O Pads e Regatas é o podcast do povão. E aproveitar aqui também mandar, né, um shout-out aqui, um abraço pro nosso querido. Esse aqui, o Dani, esse aqui já é arroz de festa no Pads e Regatas. Esse aqui tá sempre aqui presente pedindo não só um shout-out, não é pra ele que ele pede, não. Ele tá pedindo pros protegidos dele, porque é um torcedor violento de UCF, então pediu para mandar um shout-out pro Gabe Davis, né, que fez misérias esse domingo à noite, né? Inclusive com recordes aí, e também pro Mike Hughes, que foi bastante queimado por ele. Ambos alunos, né? Alumni de UCF. Forte abraço, Elé, forte abraço aí pros dois, mas só, apesar de ter sido queimado, o Mike Hughes riu no final, né? Mas é sobre isso. O episódio de hoje do Pads e Regatas, com essa presença mais do que especial de Daniel Degrandes, é sobre esse Divisional Round que foi qualquer coisa de absurdo. Se a gente tinha uma galera reclamando, mas peraí, olha só, pior Super Wild Card
weekends da história da NFL. Eu trocaria todas as vezes um Wild Card Weekend fraco por um Divisional tão absurdo como foi esse. Se a gente reclamou de, mas espera aí, olha só, as equipes que são 7 seeds, né, que estão ali em 7ª colocação, entraram na beirola, né, na bacia das almas, os playoffs não estão prontas para disputar contra times, né, que foram cabeças de chave. E aí vem um Divisional Round mostrando pra gente que não tem muito bem uma regra aqui. Então 3 dos visitantes acabaram logrando-se vencedores e vão jogar esse próximo final de semana os seus respectivos Conference Championship Games. Então é sobre isso o episódio do Peds e Regatas dessa semana. Dani, meu amigo, vamos começar aqui já com uma pauleira de cara. Não tem como a gente não falar do jogo que tá todo mundo comentando, literalmente todo mundo, Dani. O que foi esse Chiefs e Bills? Eu confesso a você que eu ainda tô nervoso, cara. Bicho, simplesmente um dos melhores jogos, se não o melhor jogo de playoff que eu já vi na minha vida. Mano, foi incrível, foi fabuloso. E digo mais, se você torce para outro time da AFC e viu Patrick Mahomes e Josh Allen fazendo aquilo no domingo à noite, e seu quarterback é inferior a eles ou não consegue fazer aquele tipo de passe, meu amigo, os próximos 10 anos vão ser difíceis. Você, inclusive, tem uma listinha aí dos quarterbacks, né, da AFC, que você acha que estão ainda... São os quarterbacks que ainda podem brigar para estar no mesmo tier, né, Dani? Tá junto aí com esses dois, o nosso queridíssimo Herbert, né? E tem mais alguém no teu tier 1? Tem o Joe Burrow, né? É verdade, Joe Cigar, muito amado aqui, inclusive Joe Cigar, que será dito, mas não. Primeiro a gente vai falar desse QB showdown absurdo que foi o Buffalo Bills de Josh Allen contra o Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs, 42-36. Olha, Dani, eu vou te dizer uma coisa, os dois quarterbacks foram perfeitos, né, no jogo. Primeiro de tudo que você precisa saber é isso, foram 707 jardas aéreas, totalizando para 7 touchdowns e 137 jardas corridas com mais um touchdown. Foi só isso que esses quarterbacks fizeram, com um total de 0 erros. Nenhum erro resultando em turnover. Não houve picks. O que foi isso, cara? Seja sincero. Primeira pergunta de caráter que eu te faço aqui, Dani. Em que momento você pensou assim, não, agora acabou? Pode ser sincero. Cara, pra mim, o agora acabou foi ali nos 13 segundos, né? Porque quando o Patrick Mahomes e o Chiefs viram de novo, ainda faltava 1 minuto e 2 segundos, né? O Bills ainda tinha os 3 timeouts. Então eu realmente acreditava que o Josh Allen ia comandar mais uma campanha. Mas ali nos 13 segundos, eu acreditava que tinha acabado. Cara, o que foi aquilo, bicho? Eu confesso a você, o Tim Graham, que é o beat writer sobre esporte, né, de Buffalo, setorista pelo The Athletic, marcou essa como a segunda, talvez, pior derrota na história do Bills, assim, a segunda que mais machuca, né, o coração do torcedor, porque só atrás, né, obviamente, daquele chute de 47 jardas que o Ken Norwood perdeu lá no Super Bowl 25, que foi o mais próximo que o Bills chegou do Panteão Dourado. Eu acho que ela machuca porque as decisões, tanto do head coach, né, tanto do McDermott, quanto do Leslie Frazier, que chama a defesa, foram ruins no final do jogo. Bem questionáveis, bem questionáveis. Faltavam 13 segundos pro Mahomes com a bola, né? O Chiefs tinha 2 timeouts. E é o seguinte, por que ele não mandou o kicker dar um squib kick para matar uns 5 ou 6 segundos? Isso daí eu não consigo entender. Eu ia te perguntar isso. Porque assim, você mata 5 ou 6 segundos, você dá a chance do Mahomes ter só um passe. E outra, beleza, ele não chutou o squib kick. Só que quando você vai ver as duas chamadas defensivas do Bills nos passes do Mahomes, eles estavam protegendo as laterais. Mas isso não faz sentido. O Chiefs ainda tinha 2 timeouts. Não precisava ficar defendendo as laterais, porque eles iam pedir tempo de qualquer jeito. Foi simplesmente bizarro. Eu ia te perguntar, inclusive, isso. O que aconteceu ali? Por que não rolou esse squib kick? Eu vi que assim que acabou o jogo, inclusive mandar aqui um salve aqui pro grupo da Apostila, quem tá escutando a gente aqui, mas eu ia te perguntar isso, porque em dado momento foi assim, ok, os caras estão com tanto medo do Tyreek Hill, né, que simplesmente decolou num touchdown de 64 jardas, que inclusive foi uma beleza por si só, né, porque tinha um corner, né, no man-to-man ali em cima
cima dele, tinham 3 safeties em profundidade. Amigo, pegou a bola, acelerou, conseguiu uma pequena separação que fosse, tchau, um abraço. E eu pensei, ok, os caras estão com muito medo do Tyreek Hill, talvez seja por isso que eles foram pra um chute profundo pra não dar nem chance, né, pra rolar um touchback. Só que, Dani, não era o Tyreek Hill que tava ali, ele tava fora de campo no momento do chute. O que aconteceu? Pra mim foi uma decisão muito, mas muito ruim, assim, do Sam Darnold, assim, muito ruim, cara. Porque, cara, ali você tinha que ter tirado a bola da mão do Mahomes. Se você deixa o Mahomes com 7 segundos, ele só tem chance de um passe, né? Não 2. A estatística mais bizarra pra mim desse jogo é que o Patrick Mahomes lançou 177 jardas depois do 2-minute warning. Isso é bizarro. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. Aí aqui eu vou ter que puxar, né? Eu sei que você é um lord, um gentleman aqui e não participa da polícia do clubismo, mas quando você disse que foi talvez um dos melhores jogos de playoff, você tá sendo muito pouco clubista, porque a gente viu o melhor jogo da história naquele Super Bowl que o Philadelphia Eagles levou. O Nick Foles batendo Tom Brady no shootout. Aí você trouxe o ponto que eu queria mencionar, cara, porque assim, quando você tá de frente pra esse tipo de quarterback, esses caras que a gente sabe que não deixa nem um segundo que possa para os caras, porque eles vão arranjar um jeito de conseguir enfiar a faca pela uma última vez que seja. E aí, assim, a gente viu que o Doug Peterson naquele Super Bowl não tava pronto pra falar, não, ok, eu vou conceder aqui, eu vou chutar um field goal numa hora que eu não tenho. Não, eu vou pra quarta descida. Eu não posso dar. Um former head coach comentou isso, né? Quando você tá num jogo contra um Patrick Mahomes da vida, contra um Tom Brady, é como você trabalhar num circo como domador de tigre. Mesmo que esteja tudo sob controle, aqui eu tô fazendo aquelas aspas aéreas, não tá tudo sob controle. Tu sabe que é uma situação perigosa e a qualquer momento tu pode perder o teu braço ali, compadre. Então, assim... Eu achei, assim, que no primeiro drive, assim, do jogo, o Bills foi com a mentalidade certa, ele foi para 2 quartas descidas, se não me engano. Brian Daboll fez um ótimo play call e foi para matar. E ali o Bills fez o primeiro touchdown no jogo. Mas depois desse primeiro drive, eu achei que por vários momentos o Bills foi muito, né, tipo, deixou assim acontecer. E com o Mahomes não pode, né, cara? Não tem como. É possivelmente o quarterback, vai ser pra mim quando ele acabar a carreira, o quarterback mais talentoso que a gente viu na NFL até hoje. Mais talentoso que o Aaron Rodgers, mais talentoso que o Aaron Rodgers. Que pra mim é o quarterback mais talentoso, tá? Não é o maior, sim o mais talentoso que eu já vi jogar. Sim, com certeza. Há diferença, galera, por favor. Grande. E a cada passe que... Até eu que não entendo nada de beisebol, entendo o que é um passe de shortstop. É cada coisa surreal, é pornográfico. Os passes que ele dá e ele vira de costas em sequência, dá pra meter até um passinho de TikTok naquilo ali, Dani. Que porra é essa, cara? Surreal. 2 coisas sobre o jogo que eu queria falar também. E essas são do lado do Bills. Eu posso só fazer uma crítica aqui, que você elogiou o Brian Daboll e eu queria criticar aqui. Eu concordo contigo. O primeiro drive setou uma tônica boa de que o Bills ia, né, para cima, não ia, né, se baixar a cabeça frente ao Chiefs em Arrowhead. Mas eu me incomodei muito com os outros 2 drives seguintes, que houve uma insistência ali com o Devin Singletary e não tava rolando, bicho. Eu entendo que os coordenadores ofensivos, principalmente que chamam as jogadas, eles ficam apegados com a ideia de chamar um jogo perfeito e manter, se ater ao plano que foi planejado, que foi treinado. Mas, bicho, playoffs, a margem por aí é muito pequena. Eu não entendi. Pra você ter uma ideia, Dani, nesses 25 primeiros toques, né, de bola do Bills, nessas 3 primeiros drives, foram 14 passes para 11 corridas do Singletary, que não totalizou nem 9 jardas. Essa é a minha crítica, tá, que eu faço ao Brian Daboll, mas me diga os teus 2 outros pontos. Meus 2 outros pontos são os seguintes. Primeiro ponto, eu achei o jogo do Josh Allen muito sensacional. A gente vai falar que o Mahomes ganhou, claro, que obviamente o Chiefs ganhou o jogo, mas o jogo do Josh Allen foi sensacional. Quando o Chiefs abre 10 pontos, se eu não me engano, no terceiro quarto, eu me lembro que eu falei no nosso grupo ali, GG, né? Que o jogo
tinha acabado. Mas na primeira jogada ele já manda aquela bomba sensacional. 75 jardas pro Gabriel Davis. A bola ficou umas 50 e poucas jardas no ar. Aquilo lá é puro braço, irmão. Puro braço. Tu conta na liga quantos quarterbacks vão fazer esse passe. Você conta. São pouquíssimos que têm a força do braço para fazer esse passe. A bola cair certinha no braço do Gabriel Davis, em stride, e ele fazer o touchdown. Ele praticamente não teve que esperar a bola, né? Ele passou do corner e recebeu a bola no colo e foi touchdown. Assim, ó, sensacional. O jogo do Josh Allen é para colocar ele num patamar assim muito bom. Todo mundo lembra dele quando entrou na liga, as críticas, o tape dele de Wyoming, que ele simplesmente foi draftado porque era branco e alto e tinha um braço forte. Mas não, né? Ele se desenvolveu num quarterback bem completo. Você estava falando da Ball aqui, do Singletary, ele colocou o time nas costas, né, no fim de jogo, porque as corridas eram todas com ele. Hero Ball total, o maluco apanhou e tava ali de pé. E o meu segundo... Na verdade vão ser 3 pontos, tá? Porque agora eu lembrei de mais um. Meu segundo ponto é que jogo maravilhoso que fez o Gabriel Davis. Você, principalmente, o seu safado, para você que não escuta, Daniel Degrande não conseguiu uma vaga liga, né, na Dynasty League do Peds e Regatas, porém Daniel Degrande está na minha Record League, né, na Foles Dynasty League, e Daniel Degrande pegou o Gabriel Davis ainda na waiver wire, pick up. E ele falou, não, eu tô tranquilo, ó, e vai ser um dos wide receivers que eu vou equipar. Daniel Degrande, depois simplesmente de passar nomes como Jerry Rice, Rob Gronkowski, entre outros, depois de 4 touchdowns, pelo amor de Deus, depois de 201 jardas, 10 targets para 8 recepções. Eu tô feliz demais. O Chiefs fez um bom esquema em cima do Stephon Diggs. Desapareceu do jogo. Até o terceiro quarto, Dani, tinha uma recepção para 7 jardas. Exatamente. Ele desapareceu. Mas o Gabriel Davis no slot deitou e rolou, né? E o terceiro ponto que eu vou fazer sobre o Bills, como eu achei bizarro o esquema defensivo ali nas últimas calls ali, cara. Ai, seu Fraser. Cara, porque assim, ó, na primeira jogada do Mahomes, quando tá a 13 segundos, ele desce os safeties e os corners, tá? Ele dá mais ou menos 20 jardas de recepção e ele simplesmente manda um 3-man rush. Simplesmente abdica de tentar fazer qualquer coisa. E pra mim isso aí matou eles. Nessa primeira jogada ganhou 20 jardas, né? Na segunda ganhou mais 18. E aí se foi. Pois é, cara. E eu acho que esse ponto aí que esse teu terceiro ponto é o que me pega na hora que a gente já sabia que isso ia acontecer. Quando o Bills perdeu ali na moeda, primeiro que os americanos dizem, né, que tails never fails, e aí foi mole do Josh Allen. Mas aí isso aí nem digo muito, mas a gente sabia que no momento que o Chiefs recebeu a bola não ia voltar pro Buffalo Bills. Tava na cara que os caras não iam devolver a bola pro Bills. E aí a gente sabia que ia reaquecer aquela eterna discussão sobre a overtime, e a gente gasta um tempo do cacete odiando o futebol americano da NFL e odiando às vezes o futebol americano do college, reclamando das regras de um, reclamando das regras de outros. Mas a real, o Dani, que ali quando a gente viu Patriots e o Kansas City Chiefs, né, no ano do sexto Super Bowl do Tom Brady, que a bola nunca voltou para as mãos do Patrick Mahomes no overtime, eu acho que todo mundo ali ficou chateado e chateado com ódio, vamos ser sinceros aqui, porque ninguém aguentava mais ver Tom Brady beijando a boca das crianças dele com um troféu de MVP do Super Bowl e adjacências, né? Mas esse jogo, cara, eu falei inclusive com a minha digníssima senhora, Caroline Quintanilha, era o tipo do jogo que eu só não queria que acabasse, bicho. Então, assim, eu fiquei com essa vontade de, putz, vamos continuar vendo, deixa os caras aí se degladiando, até os caras morrerem aí. Mas eu confesso a você que por essas chamadas burras, questionáveis, como você disse, dá o meio do campo, sendo que o Chiefs tinha... Você falou 2 tempos? Eu, se não me engano, não eram 3, não, Dani? Eu não... 2, porque eles pediram um tempo na posse do Bills. Porque senão o Bills ia terminar o tempo ali e ia... Assim, mesmo assim, né, cara, aí eu começo a pensar, pô, bicho, não é possível, cara, não é possível. O Bills desmoralizou, né, cara? A defesa tava morta. Depois daquele field goal ali que levou pro OT,
Eu acho que todo mundo sabia que o Chiefs ia ganhar. Deixa eu te aproveitar e te fazer uma pergunta sobre a regra, né? Que agora tá todo mundo falando, o Andy Reid e o John Harbaugh lá em 2017 ou 2018, agora não lembro o ano, estavam querendo acabar com essa regra de se rolar o touchdown, só acabar o jogo, os dois times tinham que ter posse. E agora, o que o Reid vai falar a respeito? Eu quero saber de você, Dani, pra você, tem que mudar essa regra? Você acha que finalmente essa regra muda? E eu tenho uma proposta de regra pra você, mas primeiro eu quero saber isso. Gosto dessa regra. Eu não tenho nada contra. Eu acho que se você não joga defesa, você não vai jogar ataque. Ponto. Não tenho nenhum problema com ela. Eu achava pior ainda quando um FG ganhava o jogo. Isso era inadmissível. A aposentadoria do Brett Favre. Não me lembro contra quem foi. Foi contra o Packers? Foi contra o Saints. Foi contra o Saints, exatamente. Foi Vikings e Saints, né? Aí foi pior ainda. Tenebroso. Ele lançando aquela interceptação. Ai, coitado. Enfim. A minha proposta aqui, Dani, eu ouvi isso aí num podcast da gringa. Eu achei bem do cacete, tá? É a seguinte. Você vai dar chances, sim, igualitárias pros dois times. Mas, por exemplo, é o meu time contra o seu, Dani. E aí, o que acontece? Você vai, recebe a bola primeiro, você consegue fazer um touchdown, mas você faz o touchdown em 8 jogadas, como o Chiefs fez nessa overtime nesse jogo de domingo. A bola vai voltar para mim, né? Ou seja, a bola voltaria para o Bills e o Bills teria o mesmo número de chances, ou seja, as mesmas 8 jogadas ou menos para conseguir fazer um touchdown. Mas você não acha que daí os times iam simplesmente botar todo mundo atrás na linha dos sticks e terminar o jogo? Peraí, como é que seria? Peraí que eu até me perdi. Presta atenção. Por exemplo, o Bills teria 8 jogadas para empatar o jogo. A defesa do Chiefs simplesmente colocasse 2 pass rush e todo mundo lá atrás, como se fosse a situação de Hail Mary, para não acontecer o touchdown, nessas 8 jogadas. É uma possibilidade. Eu acho que a gente estaria pronto para ver cenas de rugby tenebrosas. É possível. Agora, o que você falando aqui é realmente... não vai manter como tá mesmo. Eu só quero ver os jogos sendo bom do jeito que estão sendo. Vamos fazer o seguinte, Dani. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir para onde? Você está aqui no seu primeiro episódio do Pés e Regatas. Eu vou deixar você bem à vontade. Você quer ir para Tampa para falar do quase segundo comeback mais incrível da carreira de Tom Brady? Olha que absurdo as coisas são. Inclusive, eu já digo para você, ouvinte, que você que tá escutando a gente agora nesse momento, não tem nada a ver a ausência do Flavinho com talvez a vergonha do Falcon se manter como a pior pipocada da história do futebol americano, tá? Não tem nada a ver. Agora que você falou em pipoca, eu já sei para qual jogo que a gente vai. Nós vamos pro jogo do Green Bay Packers e mais uma pipocada de Aaron Rodgers. Já vamos para mais uma pipocada. Porque ontem mesmo eu abri a página dos jogos do playoff de Aaron Rodgers e eu vi cada pipocada. Meu amigo. Primeiro, um abraço para um certo ex-presidente laranjão que dizia que a liga estava morrendo, que ninguém mais ia assistir a NFL. Esse jogo, né, Dani, você trouxe a informação mais cedo para mim ali no privado. Foi a maior audiência de um sábado à noite na TV americana em quantos anos? Em 38 anos? Em 28 anos, meu amigo. Tá maluco? Que isso? Então é isso mesmo, né? Que bom que o esporte tá acabando, né? Que bom que o esporte tá acabando. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, eu sei que você discorda de mim, mas eu adorei esse jogo, Dani, porque apesar do resultado, né, do placar baixo final do jogo pra você que não veio de Nárnia, para você que pode ser o Vitinho Maravilha, então forte abraço, inclusive, Vitor Freire, terminou 13-10 pro San Francisco 49ers, que conseguiu fazer esses 13 pontos aí com nenhum ponto advindo de seu ataque. Cara, foi um dos jogos, assim, do pior special teams da história do Packers, porque simplesmente matou o Packers os special teams. Erro de field goal, retorno de punch para touchdown. Cara, assim, foi bizarro, cara. Foi bizarro o que aconteceu. Você viu que a cobertura, Dani, no field goal da vitória, no último field goal do Robbie Gould, que por sinal, Dani, é ouro como gold mesmo, o Robbie Gould, porque ele não errou até agora na sua carreira nenhuma vez nos playoffs. E você sabe de onde que ele veio? Penn State, meu amigo. Nittany Lion, baby. É por isso que esse podcast aqui tem liga, porque Daniel Degrande divide comigo não apenas torcida na NBA, na NFL, na NHL e outros esportes aí que a gente nem sabe, mas também no college. Nittany Lions aqui, meu amigo. Robbie Gould, o kicker que ainda está perfeito, junto com mais outro aí que a gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente. Mas
Só tinham 10 jogadores no Packers, não tinham os 11, o Dani. Como assim? Que? Esse Special Teams Coach vai ser demitido. Não tem condição. Um season on the line, você me manda 10 caras. Na verdade, eu descobri que o do ano passado ele já tinha sido demitido. Então esse ano é um novo, que pelo jeito também deu errado. Pelo jeito, vai ser o segundo one and done aí, né? Se bem que eu não sei se o outro foi one and done, perdão aqui. Foi também. Foi também. Olha que delícia. Mas, Dani, eu sei que você não gostou do jogo, mas eu amei esse jogo, porque apesar da gente não ter aquela qualidade de futebol, foi longe de ser o shootout que a gente até esperava, né? Football Weather Game. Aconteceu. A nevasca pegou firme ali no segundo tempo. Um shootout eu achava que não seria, tá? Porque nenhum time que tem Jimmy Garoppolo vai conseguir fazer um shootout. É muito ruim, bicho. É muito ruim. Pra mim, o que aconteceu foi o seguinte: DeMarco Ryans e seu esquema defensivo acabaram com o Aaron Rodgers no segundo tempo. Foram 35 jardas, Dani, no segundo tempo, é isso? 38, não foi? Alguma coisa. Pelo amor de Deus, inacreditável. Mas o que eu gostei desse jogo, Dani, é porque pra mim, esse jogo aí teve aquele... O Bill Simmons falou que parecia quando você joga Jenga, e aí você tá puxando as pecinhas de baixo, botando em cima, tá bom, vai lá, agora é a tua vez. Vai lá, agora é a tua vez. Não sei se Jenga, porque Jenga me parece perigoso pros dois lados, mas sei lá. Foi o jogo da resiliência, porque o Niners não tava conseguindo absolutamente nada no ataque. O Deebo Samuel tava apanhando como nunca, ou melhor, como toda semana, porque afinal de contas o ataque é ele. Inclusive tá com uma costela quebrada, né, Dani? É importante ser dito isso daí. Mas ainda assim, o time do Niners, a cada troca de posse, os caras estavam lá, metendo o capacete, falando, não, vamos lá, a gente é capaz. E daí que o Aaron Rodgers lançou para 38 touchdowns e 3 interceptações. E daí que ele não lança por uma interceptação no Lambo desde sei lá quando. E os caras seguiram, né? Tá mal datada, né, aquela frase, né, Dani, do Aaron Rodgers na noite do draft, de que ele ainda ia fazer São Francisco se arrepender de não ter selecionado ele. 4-0 pro 49ers em encontros com o Aaron Rodgers nos playoffs, né? 2 eliminações para Colin Kaepernick, isso, 2012 e 2013. Isso. E daí 2 pro Garoppolo, é isso? Exatamente. Que coisa, cara. Foi o último baile? Foi a última dança de Aaron Rodgers em Green Bay? Eu confesso a você que eu, com pena do Davante Adams, você trouxe essa discussão, Dani. Certamente, com todo respeito a todos os cheeseheads, inclusive um salve aqui para a Noni, que também participa da nossa liga aí, mas certamente um dos piores destinos para se jogar futebol americano, porque apesar de ser aquela fanbase apaixonada e tal, você não tem nada, você tem um frio do cacete, e se Aaron Rodgers se aposenta, Davante Adams tá ferrado, né, Dani? Porque eu já vi reportes de que o front office está pensando em franchise taguear o cara, né? Ou seja, da média dos 5 maiores salários da posição. E pro Davante Adams vai sair uma barganha pro Packers aí num contratinho de 1 ano, né? Ele seria forçado. Ele só não é forçado a assinar, é a segunda, né? O papo desse, né, Dani? Isso aí. Eu não sei, tá? Eu confesso a você que, pelo bem do meu fantasy, eu gostaria que Aaron Rodgers voltasse. Mas também não me oporia se ele fosse, né, seguir. Já existe aí boatos aí, a boca pequena de Nathaniel Hackett, né? Que é um dos candidatos ali ao emprego em Denver, e talvez o Rodgers acompanhe ele, não sei. Tá ainda sob contrato, né, Dani? Não quer participar de um projeto, né, de rebuild, mas como é que é? O Packers, você acha que a situação do Packers é para rebuild já para um próximo ano? Cara, assim, eu queria fazer só antes um comentário técnico sobre o jogo, do Aaron Rodgers, né, no caso, que eu achei que, cara, eu até dei uma olhadinha no tape do jogo, achei que por muitos momentos ele forçou muitas bolas. Ele forçou o Adams muito. Ele teve muitas vezes o meio do campo livre com outros recebedores, como Adam Lazar? É isso, esse mesmo, exatamente. Era ele que eu estava esquecendo. Teve várias vezes ele no meio de campo livre e ele forçava a bola no Davante Adams. E estava simplesmente muito bem marcado. O Niners estava botando marcação dupla nele o tempo inteiro. Sim, foi um jogo que eu achei que faltou paciência pro Aaron. É complicado, né, Dani? Além das 90 jardas, né, do Adam Lazar,
do Davante Adams, perdão, o Adam Lazar foi o recipiente da única recepção de um outro wide receiver do Green Bay Packers não chamado Davante Adams para 6 jardas. Então, assim, eu tô contigo. Ele forçou muito, cara. Bem complicado. Os passes ali, os dump-off passes ali pro Aaron Jones ali complicados. Eu confesso a você que quando... Ai, meu Deus do céu, o Jaquan Tart, foi ele? O Jaquan Tart que blowzou ali a marcação, a cobertura. Quando ele blow a cobertura, né, fica em ilha ali no segundo nível e o safety... sabe-se lá Deus o que passou na cabeça dele, talvez lembrou da Morena, mas eu realmente não sei, Dani, o que aconteceu ali, mas quando o Aaron Jones passou ali por eles, recebeu a bola, tinha tanto espaço ali para ele, mas tanto espaço, ele conseguiu até virar o corpo dele de volta para correr ainda por mais umas 10, 12 jardas. Ali eu achei que o jogo tivesse acabado, tá, cara? Eu confesso a você que eu fiquei bem impressionado. Eu ainda tô esperando um Jimmy game mesmo, sabe? Com múltiplas interceptações, múltiplos turnovers, mas por enquanto complicado. Eu quero te fazer uma pergunta aqui de caráter, Dani. Só falar, eu não te respondi sobre o rebuild de Green Bay, né? Ah, sim, por favor. É um rebuild. Eu acho que vão pro rebuild e que acabou a era Aaron Rodgers em Green Bay. O Green Bay vai sair 30 anos de Brett Favre e de Aaron Rodgers, né, 2 Hall of Famers, com 2 títulos. Aaron Rodgers terá o mesmo número de títulos que Nick Foles. O mesmo número de idas ao NFC Championship. Ai, que maravilha. Dani, a minha pergunta de caráter é a seguinte, tá? Será que o 49ers, isso aí eu confesso a você que não é uma pergunta só minha, tá? Esse pensamento foi trazido aqui a mim pelo nosso querido Mike Sandel. Seguinte, será que o 49ers está replicando a mesma coisa do Packers? O que eu quero dizer com isso daqui? Você se lembra quando a gente teve todo um debate a respeito do Packers draftando um sucessor pro Aaron Rodgers, usando a escolha de primeira rodada? Poderia ajudar o Aaron Rodgers de fato, mas gastaram no replacement dele, né, no reserva dele? Será que o 49ers pode se arrepender da mesma maneira que o Packers? Eu digo isso porque, assim, lá em 2020, Dani, o Packers draftou o Jordan Love, né, na 30ª escolha, salvo engano. Não, perdão, subiu da 30ª escolha para a 26ª, né? Salvo engano, mandou uma escolha aí de quarta rodada na troca para subir. E o que aconteceu? Quando eles pegaram o Jordan Love, eles acabaram deixando passar. Eu me lembro que na época o pessoal falava, pô, mas não vai ter nenhuma ajuda pro Davante Adams e pro Cole? Será que não vem nenhum recebedor? 33ª e na 34ª escolha saiu a duplinha de T. Higgins e Michael Pittman. Os dois que foram recebedores para mais de 1.000 jardas essa temporada. Será, Dani, que o Niners também vai se arrepender de ter tomado essa decisão de trocar múltiplas escolhas de primeira rodada para subir para a 3ª escolha e draftar o Trey Lance? Porque, assim, se eles tivessem continuado com a 12ª escolha no draft esse ano, é claro que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta aqui, mas na 12ª escolha, de fato, o Dallas acabou selecionando o Micah Parsons, que foi All-Pro, né, de acordo com a Associated Press. Primeiro time. A 13ª escolha, o Chargers acabou selecionando o Rashawn Slater, que também teve uma temporada maravilhosa, foi inclusive votado para ser um dos titulares no Pro Bowl, não que isso queira dizer muita coisa, né? Mas aí, Dani, eu te pergunto, será que o Niners não estaria melhor arranjado aí com um desses 2 nomes? Será que eles vão se arrepender de ter tomado essa escolha de ir no Trey Lance, ou você acha que não é necessário? Porque, mal ou bem, Dani, eles estão aí, ó, à beirada de um segundo Super Bowl com um quarterback que não é muito qualificado. Não acho que vão se arrepender. Por quê? Mas por Trey Lance ou pelo resultado? Você vê que existe um trend na liga. Esse trend ele vem desde o Russell Wilson, na minha opinião, onde o protótipo de quarterback da liga ele mudou. Você mesmo falou que o Patrick Mahomes ele tem trajeitos de shortstopper, aquela posição do beisebol que o cara faz aqueles arremessos estranhíssimos, muito bons com a bola para conseguir tirar os caras em base. Para mim, a liga hoje, ela é necessariamente... Vão existir algumas exceções, tá? Mas a liga hoje, ela é o seu quarterback. Ele tem que ser móvel e conseguir jardas com as pernas. Você pode ver que o Josh Allen faz isso. Você pode ver que o Patrick Mahomes faz isso. Russell Wilson faz isso. Aaron Rodgers, quando precisa, mesmo que ele seja de outra escola, ele também faz isso. Kyler Murray, ele faz isso. E o quarterback precisa ter um braço
um braço que consiga que ele faça todos os throws. É aquela frase que você sempre diz, né, Dani? Cansei de ouvir você falando, braço não se ensina, né? Exatamente. E assim, eu não acho que o Garoppolo ele seja esse quarterback moderno. Ah, mas ele tá ganhando jogos de playoff. Tudo bem, mas não quer dizer que ele tá ganhando em cima dele, né? Ele tá ganhando em cima de um jogo corrido absurdo. Eu até vi uma frase, né? Se o seu quarterback não for geracional, tenha Trent Williams como left tackle, Deebo Samuel como WR e o Kittle como tight end. Ele tem um supporting cast elite ao redor dele, nesses três. Ele tem um jogo corrido muito bem desenhado pelo Shanahan. Por isso que eu acho que eles não vão se arrepender. Porque o Trey Lance, ele tem em tese todos esses traits que eu falei. Ele é rápido, ele sabe escapar do pocket, ele tem um canhão no braço. Ah, mas ele não jogou tão bem quando botaram esse ano. Tudo bem, ele era um rookie. O Josh Allen, por exemplo, também jogou muito mal no começo dele na NFL. Os outros quarterbacks que foram draftados esse ano, ninguém jogou muita coisa. Mas eu acho que o Trey Lance ele tem todos os traits do quarterback, desse novo quarterback do futuro. E é por isso que eu acho que o Niners não vai se arrepender de ter draftado ele, em vez de ter draftado qualquer outra coisa para ajudar eles imediatamente. O futuro nos dirá quem estava certo, quem viver verá, Dani. Vamos que a gente já ficou muito tempo nesse frio. Você quer fazer algum comentário sobre o bloqueio de punch? Quão inesperado foi? Eu confesso a você que talvez eu tenha tirado um pequeno cochilo. Quando eu acordei, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Porque foi assim, qualquer coisa de fenomenal pra mim era aquilo que eu tava comentando. É o futebol da resiliência, mano. Todos os drives, o Niners ali apanhando, tentando e sendo mal sucedido. Uma jogada às vezes é só o que você precisa. O meu único coisa que eu tenho a falar é que o Special Teams Coach do Packers deveria ser demitido. Pois é, vamos fazer o seguinte, quem mais tem que ser demitido no meltdown do Los Angeles Rams pra cima do Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium? Em Tampa, na Flórida. Foi feio, mas Cooper Kupp salvou, né? Exato, né? Cooper Kupp e Matt Gay, que rolou o Revenge Game. Entendeu? Game. Matt Gay, Game. Meu Deus, eu nem vou falar nada sobre isso. Perdemos agora aqui metade da audiência. 30-27 pro Los Angeles Rams. Foi um baita jogo, que eu vou te dizer que para mim o principal responsável por ter colocado o Bucs de volta ao jogo, porque estava 27-3, foi a passividade do Sean McVay. Ele começou a chamar a corrida no first down, no second down, botar a bola na mão de Stafford só num third down apertado. A história já mostrou que contra Tom Brady não funciona. O cara é iluminado. Tem coisas que só acontecem com ele. Por exemplo, teve aquele fumble dele ali no final, que na outra jogada teve aquele fumble bizarro do Stafford, que o cara center jogou a bola por cima dele, foi parar 20 jardas longe. Aquele míssel. Coisas que só acontecem com o Tom Brady também é o Cam Akers ali, né, sofrendo fumble na linha de 3 jardas. Aquilo ali também não existe. Exatamente. Aquilo ali também não existe, né, bicho? Cara, foi tough, mas foi um baita jogo, assim, achei que teve algumas coisas que desequilibraram pro Rams, por exemplo, a falta do Tristan Wirfs, do right tackle, porque o Donovan Smith, o left tackle, não parou ninguém, cara. Ele apanhou do Von Miller e do Okoronkwo, alguma coisa assim, do Rams, o jogo inteiro. Exato, cara. Foi um vexame, bicho. Ele estava sendo manhandled, como os gringos falam, né, cara? E era com todo tipo de movimento. Bull rush, finesse moves, tudo que você possa imaginar estava sendo aplicado e ele estava caindo em todas do mercado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que o Los Angeles Rams, né, que o Jalen Ramsey tem aí créditos de sobra aí no banco, mas o que foi aquela queimada do Mike Evans para cima dele? O que rolou ali para ele ser queimado? Ele foi o quê? Foi acompanhar os olhos do Tom Brady? O que rolou ali pro Tom Brady ter aquela separação aí? Aquele ali foi um momento que eu parei e pensei assim, o cara vai conseguir. Vai me dizer que ali você também não tinha certeza. Eu pensei também. Eu vou ser bem sério com você, eu estava torcendo para Tom Brady. Esse jogo é tão estranho, cara, que eu vou ter que concordar contigo. Infelizmente, quando eu dei por mim, eu já estava torcendo
torcendo pro cara e falando, não, pô, o cara tem que fazer isso, afinal de contas o cara tá fazendo história, a gente tá presenciando aqui a grandeza, como o Julião Vettori também, nosso ouvinte aqui, fala, né, que detesta esse papinho, mas eu confesso a você que eu tava só pela grandeza ali do momento. Outra coisa que eu queria falar contigo, Dani, e aí é mais uma pergunta de caráter, certo? Geralmente, a galera que costuma reclamar, principalmente na NBA da era do empoderamento dos jogadores, fala assim, não, na NFL não tem isso. Será que não tem isso mesmo, não? Porque olha só, pelo que eu tô me recordando aqui, quando a gente olha para esse time do Los Angeles Rams, peraí. O nosso querido aqui, Matthew Stafford, não queria jogar mais em Detroit, reclamou, depois de tudo bem, né? Mais de uma década de serviços, mais de uma década sofrendo, apanhando, sem ir a playoffs, mas enfim, e foi trocado. Aí, peraí. Quando a gente vai e olha aqui, o mesmo aconteceu com o Odell Beckham Jr., que fez, inclusive, coisas não muito legais para sair, né, da prisão ali do Cleveland Browns. Check, e ele tá agora aí. E aí, quando a gente olha, você se lembra da maneira que o Jalen Ramsey saiu de Jacksonville? E aí eu tava lendo agora eu nem me recordo aqui quem era o beat writer do Jaguars, que tava falando assim, do Rams, falando que, na verdade, ele tava correndo atrás de um legado pra ele. E agora que ele tava ali na beirada de um Super Bowl, ele pode brigar até por um case aí de Hall of Famer. Se ele ficasse em Jacksonville, ele ia ser esquecido. Será que a gente finalmente, então, chegou aqui, Dani, na era do empoderamento dos jogadores, na NFL também, porque os caras quiseram sair, reclamaram, cada um à sua maneira, e hoje estão aí. Cara, é complicado dizer isso, né? O Rams, ele deu um baita de um all-in, né? Trazendo todos esses jogadores, né? Ele deu all-in no quarterback, mas pra mim, na verdade, a adição do Odell Beckham, por exemplo, é a melhor adição em meio de temporada em muito tempo. Tinha muito ao que dar, né? Que no Browns ele não conseguia. Mas eu não sei sobre essa pergunta da era do empoderamento. Eu acho que ela não existe na NFL ainda por causa do valor dos contratos. Essa coisa de não ser garantido, por exemplo, sabe? Que nem na NBA, por exemplo, o jogador... Vou ter que dar esse exemplo aqui, porque é o que temos, né? O Ben Simmons, né? Ele tem o contrato dele lá garantido, de 30 e poucos milhões, e ele não quer jogar. Na NFL isso ainda não existe, porque, se eu não me engano, o time pode acabar com o contrato por causa e não pagar nada. Com razão estaria o time. Com razão estaria o time. Por isso que eu ainda acho que na NFL estamos um pouco longe disso acontecer. Mas é boa essa visão, né? Porque vários caras que vieram para esse time do Rams, como Von Miller, Stafford, Odell, estavam todos querendo sair do lugar onde eles estavam e vir para uma situação melhor, né? Formaram tipo um Megazord para esse time. O The Real Dream Team, um abraço, Vince Young. Mas, olha, eu vou te falar uma parada. Eu confesso a você, Dani, que eu também tava no final das contas torcendo pro homem. E eu digo pra ti com toda certeza que quando o Leonard Fournette cruzou a linha, o plano de gol, pra marcar o touchdown de empate... Eu tinha certeza que eles iam ganhar. Eu tinha certeza absoluta. A gente precisa comentar quão porca foi aquela chamada de blitz do seu Bowles. Ai, Jesus, eu não quero nem falar, porque eu torço pro Eagles e esse lance me deixou triste pelo maluco, porque essa chamada foi horrorosa. Cooper Kupp queimou todo mundo e touchdown. Touchdown não, né? Ele setou o field goal. Posicionou, né? Sim, posicionando ali o Matt Gay pro seu tiro da vingança. Dani, aproveitar que, inclusive, essa jogada que você tá falando, o Cooper Kupp em cobertura tripla, né, cara? Uma cobertura tripla, só que a diferença é a cobertura tripla porca. Dos três, ninguém tava. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, Dani. Vamos, antes da gente finalizar, não tem como a gente não falar do Cincinnati Bengals chegando às finais da AFC pela primeira vez na história. Eles chegam na final e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim para Cincinnati, mas eu achei que eles jogaram abaixo nos 2 jogos deles no playoff. E mesmo assim eles ganharam. Também acho que o teto para esse time é tipo que a gente viu do Eagles, né? Não é realmente aquele time do Eagles que a gente sabia que podia jogar, mas a gente sabe que o time do Bengals não é esse time que fica sobrevivendo em rotinha curta, que acaba aceitando field goals, trocando touchdowns por field goals, ainda mais com as armas que tem, né, bicho? E apesar de ter sido um bom jogo, né, do Ja'Marr Chase, né, que passou das 100 jardas aí, e do próprio T. Higgins, de novo,
segundo jogo nos playoffs que ele passa das 100. Que também teve 96 jardas aí, o menino T. Higgins. Apesar dos pesares, foi mais um jogo também ultra truncado. E aí aqui a gente tem que destacar o calouro Zach McPherson, que passou pelo Joe Burrow antes de chutar, né, o field goal da vitória. Zach Pearson, que está perfeito, né, integra junto com o Rob Gould aí a categoria de kickers perfeitos na história dos playoffs. Ele chutou 4 field goals essa partida, né, inclusive 2 de mais de 50 jardas. E quando ele foi bater, né, o field goal da vitória de 52 jardas, ele passou pelo Joe Burrow e falou: parece que a gente vai para as finais da AFC. Que confiança, Dani. Que confiança. Os caras têm o mojo, Dani. Joe Cigar tem o mojo. Ja'Marr Chase tem o mojo. Zach McPherson tem o mojo. Dani, dá pra gente acreditar, dá pro torcedor do Bengals send that text again contra o Chiefs? Eles até ganharam do Chiefs na temporada regular, né? Eu acho que não vai dar. Então vamos focar aqui na coisa boa. Joe Burrow pelo menos estava certo, o Dani. Não importa, não me dê proteção, me dê Ja'Marr Chase, né? Mas foram 9 sacks, mas ele ainda continua provando que quando mais importa a conexão vai estar lá e existe. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que esse foi um jogo que mais a offense do Titans perdeu do que o Bengals ganhou. Ficou mais uma vez provado que você precisa ter o quarterback. O Tannehill não é o quarterback que você precisa para ganhar. O seu jogo corrido ele pode até funcionar na temporada regular, mas no playoff ele fica muito manjado. A gente viu no jogo do Eagles também. Cara, o seu jogo corrido ele pode ser muito bom, mas no playoff ele precisa ter o jogo aéreo para desafogar. E mais uma vez o Titans não teve esse jogo aéreo. Cara, e aí uma pena aqui aproveitar e acender. Eu peço para você que está escutando a gente aqui, você também acenda aí na sua casa uma velhinha aí para a alma de Julio Jones. Aqui já é um grande wide receiver, porque não existe mais Julio Jones, né, o Dani? Que tristeza, moleque. Nossa, fazia até um tempo que eu não ouvi esse nome. Você vê, no domingo tu não ouviu, até porque o jogo foi no sábado, mas, bem, não vem ao caso aqui. Deixa eu te fazer, então, uma última pergunta, tá? Na realidade, aproveitar aqui e comentar, não foi só, né, os nossos amigos de LA que fizeram, né, a festa aí, mas a gente tá vendo que existem maneiras e maneiras de se construir times, né, na NFL. O nosso time aqui seguiu uma maneira específica, né, que foi a maneira do Schneider, general manager do Seahawks, que o Howie trouxe, né, adaptou para a versão dele, né, de ter um quarterback em contrato de calouro e aproveitar, se você acredita nesse cara, e montar o elenco ao redor dele, acreditar nessa janela dos 4 anos, né. O Howie especificamente ia atrás dos jogadores de linha de defesa para deixar sempre a galera aquecida pro jogo, todo mundo com fresh legs, mas esse ano aqui, uma coisa que me chamou a atenção e eu queria até ter o take, é a quantidade de jogadores que foram adquiridos para essas corridas. Como você bem falou, né? O Rams adquiriu o quarterback titular, o number one corner, um dos pass rushers no Von Miller, um guard titular no Austin Colbert, um segundo running back no Sonny Michel. O Chiefs foi atrás do left tackle titular no Orlando Brown, dos 2 defensive ends no Frank Clark. Buscou o Melvin Ingram. Exato, e o Melvin Ingram. Foi atrás de 2 dos 3 top corners aí que estavam disponíveis no Charvarius Ward e no Mike Hughes. O 49ers, além de ter adquirido, né, mal ou bem o teu quarterback titular, também foi atrás, né, trocou por um titular ali como left tackle. Eu te pergunto, Dani, o Bills foi atrás do seu number one receiver, o próprio Bengals que foi atrás não só do Larry Job, né, e do BJ Hill, que a galera tem elogiado bastante, mas o Trey Hendrickson, que teve uma temporada mais maravilhosa, né, o career year depois do career year. E aí você vê gente como Titans, que adquiriu o Ryan Tannehill e o Julio Jones, que já morto. Packers, que adquiriu o Randall Cobb. Esse ano tá mais em voga isso pra você. Você acha que as janelas, os 5% que o nosso general manager do time que a gente torce na NBA tanto fala, esses 5% na NFL estão hoje em dia associados mais ou menos aos jogadores que você vai buscar no mercado? Cara, eu vou ser bem sincero, eu gosto desse tipo de fazer o elenco assim. Eu acho que quando você acredita que você tem as peças em place, sabe? Por exemplo, vou dar o exemplo do Bills, que tinha o Josh Allen, mas não tinha o wide receiver. Então aproveitou a janela e foi buscar o wide receiver um dele, enquanto o Josh Allen não tá pago. Então eu acho que assim, eu gosto desse modelo mais agressivo
agressivo de montar o time. Eu gosto do que o Rams fez, por exemplo. O Rams tá tentando aproveitar o que pode essa janela que o Sean McVay, não vai ser eterna. Já tá durando até mais. Não tinha como eles chegar lá de novo com o Goff. Já perderam um MVP nessa janela, né? É sempre bom a gente falar isso aqui no Todd Gurley, né? Parece que fazem 15 anos, né? Mas é isso aí, né? Eu tô contigo, eu acho que a NFL onde um jogo só, a margem de erro é muito pequena, você tem que ter os jogadores em place, porque assim, eu acho que, cara, pior de tudo é desperdiçar e ter que voltar no outro ano de novo, para um jogo de novo. Tem aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né, Tavinho? Ter campeão na NFL é difícil. Isso, e é com essa aqui que a gente vai fechando o episódio dessa semana, Dani, mas com um convite, além de draft aqui, esse é um tema que eu particularmente estou ansiosíssimo para gravar contigo e com o Flavinho, que já estará de volta, esperamos nós, sobre o quão difícil é copar na NFL. O Dani falou, né, ao longo desse episódio aqui, se você bem se lembra, né, que nesses 30 anos aí do Green Bay Packers com Brett Favre e Aaron Rodgers foram só 2 títulos, foram só 2 Super Bowls, e acho que a gente vale aqui uma discussão do quão complicado, né, é você chegar no estágio final e não só chegar lá, ganhar também, né? Um abraço pro Buffalo Bills aqui. Mas, Dani, para a gente fechar de vez, eu quero saber de você, tá? O Flavinho não tá aqui para se defender, então eu vou atacá-lo. É bem do meu feitio isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Flavinho apostou em Los Angeles Rams como o recipiente do Lombardi Trophy, numa final, né? Num Super Bowl contra o Kansas City Chiefs. Eu não vou nem falar quem que eu falei que achava que iria para o Super Bowl, porque os times já estão, inclusive, eliminados. Mas eu te faço a seguinte pergunta: o que o Flavinho tá usando, ou você acha que o Rams vai realmente... Não, pô, tá looking good pro Flavinho, hein? Tá looking good. Tá looking good? Mas vem cá, o Sean McVay vai superar a freguesia pro Kyle Shanahan e vai ganhar finalmente dele? Desde 2018 ele não ganha do Kyle Shanahan. Mas eu acho que o quarterback vai fazer a diferença. Matthew Stafford vai pro seu primeiro Super Bowl e do outro lado Patrick Mahomes vai pro seu terceiro. Aí, meu amigo, espera aí, né? Você não tá brincando comigo, a gente tá falando de um time veteraníssimo. É incrível o teto que é. E aí eu vou querer ver, porque esse Super Bowl vai ser animal. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que Flavinho, que cantou quem ia ser o campeão da nossa Dynasty League e acertou, eu não vou conseguir ficar contra ele, não. Dani, meu amigo, aproveitar e te agradecer mais uma vez aqui a presença, a participação, agradecer você que tá ouvindo a gente aqui, e se você tá ouvindo o Pads e Regatas pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais através do @Pads e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter é só você procurar lá por Pads e Regatas Podcast, da mesma maneira que você vai encontrar por essa mesma alcunha de bordo aí o nosso canal no YouTube. Aí, né, sabe como é que é? Assina o canal, ativa a sinetinha e vamos que vamos. Semana que vem a gente está, acho que com a rotação titular, porém, Dani, foi a primeira, mas eu te asseguro que não será a última vez que você participará. Aproveitar aqui, e para quem não sabe, Daniel Degrandes é meu parceiro em projeto paralelo aqui, que a gente fala especificamente com muito clubismo, com muita paixão do Philadelphia 76ers, o processo nada fraterno, integrante da rede Fambonanet Podcast. Inclusive, vamos para mais um episódio, Dani. Até semana que vem, meu amigo. Valeu, abraço. Forte abraço.